Amazonas guarda uma das maiores riquezas naturais do mundo e, por isso, a atuação do MPF é tão importante na proteção dos povos originários e também da floresta. Você vai conhecer agora a história da Procuradoria da República no estado e as lutas mais recentes para garantir os direitos da população. O MPF está presente no Amazonas desde a designação dos primeiros procuradores da República, no final de 1890, ano de estruturação do Ministério Público no âmbito federal e ano de criação da Justiça Federal. A Procuradoria da República no Amazonas contava com um quadro reduzido de funcionários, que começou a ser ampliado a partir de 1970, com servidores cedidos por outros órgãos. Contou com várias sedes, a primeira no Pimpão, prédio popular localizado no centro da cidade e já demolido. Ganhou apoio na década de 70, um espaço no terceiro andar do prédio da Justiça Federal. Era só o procurador e só. E tem mais, eu ainda contava com uma habilidade fantástica que era de digitação, de datilografia, né? Naquela época lá. Puxa vida, eu fui ter uma secretária, eu acho que uns 5 anos depois que eu estava trabalhando aqui. Me chamou a atenção uma carcaça de prédio que tinha aqui, criando matinhos e tudo mais, verdurinhas lá em cima. O prédio citado pelo ex-procurador era este, fica em frente à sede da Justiça Federal. A mudança ocorreu na década de 90. Inicialmente, apenas 3 dos 5 andares foram ocupados. Em 2002, o procurador-chefe Sérgio Lauria desapropriou os demais andares. Foi quando o MPF ganhou a primeira sede própria no Amazonas. E assim nós começamos. E depois o doutor Carlos Frederico, já chefe aqui, ele conseguiu dinheiro suficiente para fazer uma desapropriação. A história do MPF no estado é marcada por direitos básicos da população. Conflitos que geraram uma infinidade de arquivos processuais. Entre eles, o reconhecimento pela Justiça do massacre ao povo indígena Waimiri-Atuari, na abertura da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, em Roraima. O crime inicial foi entrar numa área como se fosse um vazio demográfico, né? Como se fosse um vazio demográfico e que não tivesse gente. Naquela época, junto com esse BR, entrou o Paranapanema e o Radinho Nossa Terra também. Ele está aqui dentro, né? Explorando mineiro, cacetarita. Nós queremos lutar junto com o pessoal, autoridade que quer apoiar a gente. Nós estamos querendo procurar isso também, né? MPF tem que ajudar, como nós queremos juntar a força do MPF. A gente está procurando esse tipo desse trabalho. Uma ação histórica juizada ainda na década de 90. A decisão da Justiça Federal veio em 2018, após vários pedidos do MPF. São diversos os pedidos. Um deles é essa questão dos danos morais, né, coletivos, no valor de 50 milhões de reais, voltados para políticas públicas para o povo Waimiri-Atuari. Não excluir as áreas de passagem da BR do território Waimiri-Atuari. Também houve luta contra o inimigo invisível. O sistema de saúde no Amazonas entrou em colapso em janeiro de 2021. Faltaram máscaras, protetores faciais, profissionais da saúde e oxigênio. A Fundação de Vigilância em Saúde registrou mais de 400 mortes pela Covid-19 em apenas um dia. Foi preciso até pedir ajuda internacional. Países como a Venezuela abriram fronteiras e enviaram caminhões carregados com oxigênio medicinal. O MPF no Amazonas acionou a Justiça Federal para garantir o gás ao Estado e evitar mais mortes. E o Ministério Público Federal atuou fortemente com vistas à efetivação de um direito básico da população brasileira, que é o direito à saúde. Então foram ajuizadas dezenas de ações civis públicas, expedidas dezenas de recomendações aos gestores locais do SUS e também ao Ministério da Saúde, com vistas à efetivação do direito à saúde,
A regularização do fornecimento de oxigênio, isso também foi objeto de uma ação civil pública do MPF no Amazonas. E também as investigações relacionadas a eventuais atos de improbidade, elas avançam. O auditório da sede foi palco de discussões inteligentes. A inclusão de autistas esteve entre os temas de debate. Não tem como tu simplesmente desenvolver sem botar a educação, sem fazer com que eles aprendam também. Outro tema também que já vem sendo acompanhado pelo MPF diz respeito à questão migratória e à efetivação dos direitos humanos. E, é claro, não poderia deixar de mencionar a questão ambiental. Essa é uma preocupação nacional e internacional e o Ministério Público Federal aqui, no âmbito das suas atribuições, acredito que tenha importantes contribuições a prestar para que haja a preservação da nossa impressionante biodiversidade aqui no Estado. Essas e outras atuações relevantes para o acesso à cidadania e garantia de direitos estão reunidas no Centro de Memória Digital, projeto online criado pelo MPF no Amazonas, para resgatar essa trajetória de presença e importância no mais extenso estado do país. O Ministério Público Federal no Amazonas está de portas abertas para denúncias e discussões no endereço Avenida André Araújo, 358, bairro Aleixo. O contato é ainda mais fácil pelo site ou pelo aplicativo MPF Serviços.